Oi, gente. Tô aqui para fazer mais um IGTV e contar para vocês de um caso bem interessante que eu tive aqui no consultório, que era de uma paciente que tinha dor lombar e tinha uma dor irradiada para a parte anterior da coxa. Essa dor era constante, piorava quando ela ficava muito tempo na mesma posição, seja em pé, seja sentada, seja deitada. E essa dor era do tipo queimação e às vezes pontada. Bom, essa paciente chegou para mim e na hora de colher o histórico, eu percebi que ela teve esse quadro de dor, começou mais ou menos 2 meses antes dela fazer uma esterectomia. Pela idade dela e pela característica do mioma que ela tinha, o médico achou por bem retirar a cadeia ganglionar junto nessa cirurgia para evitar problemas se fosse um possível câncer. E aí eu comecei a criar um raciocínio de que essa cirurgia de esterectomia estaria associada com a dor dela. E a primeira providência, quando a gente foi fazer o exame físico, foram fazer testes de lift, um teste muito usado na osteopatia para a gente tentar diagnosticar se aquele tecido tem relação com a dor. Então eu fiz um lift do baixo ventre, pedi para ela fazer os movimentos também que davam a dor nela. E ela tanto ganhava amplitude comparado com sem o lift, como também melhorava a dor que irradiava para a parte anterior da perna e da lombar. E também fiz um lift em pinça, tentando diminuir as tensões sobre o canal inguinal e percebia que ela melhorava a dor. E aí eu consegui bater o raciocínio do que eu estava criando com o que ela estava me trazendo. Em suma, eu fiz um desenhinho aqui para vocês para tentar explicar. Então eu tenho a musculatura do ilho psoas que desce da coluna lombar, relacionando coluna lombar, ilíaco e fêmur. Ele passa por um canal que a gente chama de canal inguinal. Esse ilho psoas vai se inserir lá no fêmur. Ele passa pela região mais lateral desse canal inguinal, junto com mais lateralmente o cutâneo lateral da coxa e mais medialmente o nervo femoral. O cutâneo lateral da coxa vai dar a sensibilidade da parte bem lateral do nosso quadril, enquanto o nervo femoral, que passa aqui mais medialmente, vai dar a sensibilidade da parte anterior da coxa. No meio desse canal inguinal eu tenho passando também artéria e veia femoral, relacionando então a parte vascular do membro inferior, e ainda tenho mais medialmente o pequitíneo e logo acima dele, dentro do canal, a cadeia ganglionar. Então, que raciocínio eu criei baseado nessa anatomia? Provavelmente quando o médico fez a incisão como se fosse uma cesárea para fazer a retirada da esterectomia, retirada do útero, do ovário, das trompas, ele criou aderências que diminuiu a mobilidade do ilíaco, que acabou perdendo a capacidade de se adaptar às posturas sentada, em pé, andando ou até mesmo deitado. Associado a isso, eu também tive uma incisão sobre esse canal inguinal para retirada desses vasos linfáticos. E eu comecei a criar uma relação, então, agora com essa musculatura, com o nervo femoral, como eu falei para vocês. E não podemos esquecer também do músculozinho que a gente tem aqui, que é o obturador externo, que fecha essa parte mais anterior desse forame isquiático. E a gente tem também, além dele, a gente tem a passagem dos nervos do nervo obturador, que vai vir para os adutores, que era um local de muita rigidez no corpo dela, e que, associado a essa irritação e a retirada da cadeia ganglionar, gerou uma disfunção sobre os adutores, sobre o nervo femoral em si, dificultando então a mobilidade de coxa femoral e a função do membro inferior. Então, meu tratamento com ela na primeira sessão foi basicamente liberar abdômen para diminuir essas aderências. Depois disso, eu fui para o canal inguinal, tentar diminuir as tensões na região. Em sequência, eu fui para o obturador e para os adutores, tentar melhorar a relação deles com o caso, a tensão que tinha nessa paciente. Essa paciente já levantou referindo muita melhora da dor e ganho de amplitude. Eu liberei ela e pedi para ela retornar na segunda sessão, que foi mais ou menos com uns 4 dias. E aí ela veio dizendo que ela ficou 2 dias muito bem sem dor e no terceiro dia ela começou a sentir um pouquinho de dor.
Então eu fiz novamente os testes de Lifts, que continuavam dando positivo. Expliquei para ela que a aderência de cicatriz não é de um dia para o outro que a gente resolve. Então trabalhamos isso, ela se levantou muito melhor. E aí eu comecei a orientar ela que a gente podia então diminuir um pouquinho, espaçar um pouquinho mais as sessões, mas que eu ainda precisava fazer um trabalho de liberação nessa região. E aí coincidia com uma viagem minha, e aí eu ia ficar uma semana fora, então deixei ela para eu atender só daqui a 15 dias. Quando eu cheguei, ela veio para mim relatando muita piora. O que aconteceu? Ela foi atendida por um outro profissional que alguém indicou, que era muito bom e que estava aqui em Belém. E esse profissional fez uma série de manipulações na coluna dela. Não vou entrar no mérito de que tipo de técnica ele usou, porque para mim o que foi errado foi a avaliação e não a técnica. Ele manipulou demais a coluna dela. Ela disse que no meio da sessão ela já levantou e falou: para, não toca mais em mim. E desde então ela ficou com muita dor, com alteração de sensibilidade, horas hipersensível, horas hipossensível, a coxa e com uma intensidade de dor muito maior. Então essa paciente voltou para mim com um quadro muito pior do que ela veio da primeira vez. E aí o que eu fiz foi reavaliar e eu precisei já me preocupar em ganhar muito mais sutilmente, porque estava muito mais sensível com ela, e ela não teve a melhora tão efetiva do que ela teve da primeira vez. O que eu expliquei para ela? Que provavelmente por excesso de manipulação pode ter irritado a origem das raízes nervosas na coluna lombar e irritou o sistema todo. Foi como se eu tivesse mexido na hipermobilidade. Eu mexi em quem estava mexendo demais e a coluna falou: epa, não estou gostando disso, e começou a gerar mais irritação em dor. Acabou que o desfecho dessa senhora foi que a família ficou preocupada, achando que ela podia ter um possível tumor, levou ela para São Paulo para fazer outros exames e eu acabei não tendo mais retorno de como ela ficou. Mas o que eu queria contar aqui para vocês é que o mais importante não é a técnica, e sim a avaliação. Se a gente tiver uma boa base de anatomia e de fisiologia, souber avaliar bem o nosso paciente, a gente sabe o que fazer. E quando vem um paciente com uma dor estranha que você não consegue justificar, vai lá no livro de anatomia e estuda que tem alguma justificativa anatômica que possa estar gerando aquela dor. Se a dor é rebelde, se ela não melhora, se você não observa nenhum grau de melhora ou piora, se tem os 3 As, astenia, cansaço, perda de peso, aí sim a gente pode pensar que isso esteja relacionado com uma questão tumoral, por exemplo, e fazer exames mais específicos. Então, tudo parte do diagnóstico diferencial. Bom, eu espero ter ajudado vocês um pouquinho com essa história, apesar dela não ter um final tão feliz, serve pra gente aprender. Lembrando que os casos mais difíceis, aqueles que a gente não consegue ter a evolução que a gente espera, são aqueles que a gente mais aprende enquanto profissional. São a oportunidade que a gente tem de estudar e de melhorar o nosso atendimento. Que vocês precisarem, se tiver algum comentário, alguma pergunta, pode deixar aí embaixo.